Batalha espiritual na prática. Começamos falando sobre o que mesmo? Preparado para a vitória. Para estar preparado para a vitória é preciso desenvolver um estilo de vida fundamentado, no mínimo, em 3 princípios básicos: amor, perdão e altruísmo. Depois, falamos sobre o quê? Discernindo o inimigo. E vimos que nem o diabo é vagabundo. Até o diabo tem ministério, até o diabo trabalha. E o ministério dele é tríplice. Ele veio para matar, roubar e destruir. Hoje de manhã falamos sobre o que mesmo? Como pode o derrotado vencer aqueles que já são mais que vencedores? E aí nós vimos práticas pecaminosas que arrancam daquele que já é mais que vencedor a autoridade que foi delegada por Jesus Cristo para pisar em serpentes e escorpiões, em todo o poder da maldade, sem sofrer dano algum. Corrupção do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, a prostituição. Qual que é o outro? Mau uso da língua. Terceiro, aparente obediência permeada por rebelião. E agora à noite nós queremos falar sobre revestidos da armadura e triunfando nas batalhas. Vamos ler mais uma vez o texto básico e a partir daí algumas palavras para encerrarmos esse nosso maravilhoso, glorioso Aviva Líder 2022. Efésios 6:10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pela graça de Deus, que se manifesta sobre as nossas vidas, na pessoa do Espírito Santo que em nós habita, temos entendido que a guerra contra os principados e as potestades, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, só cessarão quando partirmos daqui, ou quando Cristo voltar. Uma vez que a minha vida é entregue para Jesus, e eu me torno então um filho de Deus, adotado pela obra de Cristo na cruz do Calvário, nunca mais nessa terra a minha vida deixará de ser uma oposição às forças espirituais da maldade. Um dos primeiros pontos que nós vimos é esse: só pode de fato e de verdade travar a batalha espiritual quem nasceu de novo e agora vive como filho de Deus através da adoção pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então nunca mais você que entregou a sua vida para Jesus vai poder passar um dia da sua vida dizendo: hoje eu estou fora do exército, hoje eu quero folga, hoje eu quero estar desligado, hoje eu quero ficar, como dizem os adolescentes, na brisa, de boa, suave. Não, todos os dias você e eu podemos usufruir da paz que excede todo entendimento. Todos os dias você e eu podemos viver como mais que vencedores. Todos os dias nós podemos viver conforme vimos hoje de manhã, assentados com Cristo nas regiões
celestiais, mortos para o pecado e vivos para Deus. Mas nenhum de nós pode se dar ao luxo de dizer: hoje eu não quero nem saber, se aparecer alguma batalha, eu não estou para batalhar, hoje eu estou só para descansar. Porque às vezes acontece de você tirar o dia para descansar, e você está lá sentado no seu sofá, e você descansando, e a sua esposa saiu para trabalhar, e você estava na maior da paz, mas você decide assistir alguma coisa na Netflix, e o que você está assistindo conta exatamente a história do cidadão que ficou em casa descansando, e a esposa que saiu para trabalhar e se encontrou com o amante. E naquele momento acontece na sua mente o quê? Uma batalha espiritual, e o seu sossego acabou. E aí você liga para sua esposa e ela não atende. Você manda o WhatsApp, só aparece uma perninha. E você começa a pensar: meu Deus, será que essa história é a história da minha vida? E a sua esposa está lá desesperada, doida para voltar para casa, mas o pneu dela furou, a bateria do celular dela acabou e ninguém apareceu para ajudá-la a trocar o pneu. Até ela lembrar que ela pode ir no orelhão, não existe mais orelhão, mas até ela se tocar que ela pode pedir o telefone de alguém para mandar um aviso para você, a sua cabeça vai viver uma verdadeira batalha espiritual. Acabou o descanso. Quem entendeu? Então, por mais que você prepare tudo, de repente o cenário muda, e você já tem que travar uma batalha. Aí alguém passa lá pela sua esposa e vê ela parada com o pneu furado, liga para você: vi sua esposa, o coração tum, 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 tum. Ela está perto da sua casa e pelo jeito o pneu está furado, ela não está dando conta de trocar. Aí você pega a sua Monarch verde e corre para lá. E você já vai meio desconfiado, você chega lá e fala: ai meu amor, que bom que você veio. Eu estou aqui há 45 minutos tentando trocar esse pneu, mas eu nunca precisei, você sempre fez. Não tem como. Depois de se alistar nesse exército, para todo sempre, nós vamos viver todos os dias batalhas. E feliz é aquele que pode identificar as batalhas, porque quando você identifica que está na luta, você tem todas as possibilidades para sair dela vencedor, porque em todas as coisas nós já somos mais que vencedores. E enquanto Cristo não volta, e nós não somos chamados pela nossa senha, diariamente nós vamos travando e vencendo as batalhas espirituais. Posso ouvir um amém? Amém. Para prevalecermos sempre em vitória, precisamos lembrar todos os dias que a nossa força, a nossa munição, a nossa defesa vem do Senhor nosso Deus. Quanto mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós já somos mais do que vencedores, não porque nos tornamos expert em lutar com o diabo, porque não existe ninguém expert em lutar com o diabo. Nenhum ser humano é páreo para lutar com o diabo, pelo seu entendimento, pelo seu conhecimento, pelas suas experiências. Só é possível lutar contra ele e prevalecer quando nós dependemos da força e do poder do Senhor. Eu me lembro de uma dessas situações, onde eu estava começando a confiar na minha experiência, e numa madrugada, chegou um rapaz, lá na favela onde eu estava morando, e para ir de madrugada na favela, tinha que ser policial, traficante, noiado, ou alguém que não sabia onde estava andando. E esse moço não era nenhuma dessas opções, então a coisa era séria. E ele chegou e me chamou para ir até a casa dele, porque o pai estava endemoniado desde o entardecer, e já tinha passado por lá o pastor, já tinha passado por lá o missionário, já tinha passado por lá todo mundo que ele conhecia, a quem ele podia chamar para expulsar o demônio, e nada. Então, a última opção fui eu. Peguei a minha moto e já fui me acertando com Deus, né? Falando tudo que tinha que falar. Quando você vai enfrentar o capeta, tudo quanto é coisa que passou pela sua cabeça, pede perdão.
É desse jeito. Chegando na casa, quando entramos na porta da cozinha, o Senhor ficou bem. E lá dentro de mim a voz de Deus disse: o demônio está aí. Quando o Espírito Santo disse lá dentro: o demônio está aí, o Senhor pegou uma faquinha dessa de serra e veio com tudo para cima de mim. Interessante que ele não conseguia chegar até mim, ele não chegava com a faca até mim, e os dois filhos que trabalhavam de mecânico grudaram cada um num pulso dele, cada um no punho, e o espírito que estava nele mexia as mãos, e você sabe que quem trabalha em oficina, a mão é que nem lixa, não é? Quem aqui é casada com mecânico? Tem alguém? Cadê o Auro? Não está aí? Não está. Então, ó, quem é casado com mecânico, a mão é bom para lixar as costas. E os dois moços segurando os pulsos do pai, e já começou a sangrar, porque aquela mão apertando com toda a força, com toda a angústia, com todo o medo, com todo o receio, e o Espírito falava assim: aperta mais, machuca ele, aperta mais, machuca ele, eu saio dele, e o bicho: eu não saio. E raras vezes, irmãos, eu mandei um espírito maligno sair de alguém e não saiu, e essa foi uma das vezes. E nessa altura do campeonato, eu já tinha expulsado demônio de tudo quanto é forma que você possa imaginar, inclusive de pai de santo, de mãe de santo, tudo quanto é jeito. Então eu já estava me achando o ó do Borogodó. E o grande problema é esse, quando nós nos achamos o ó do Borogodó. Eu mandei sair 3 vezes, e não saiu nenhuma vez. O que eu tive que fazer? Eu tive que perguntar para Deus. Quanto mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele é especialista em todas as coisas. Nós estamos fazendo a obra dele sobre a face da terra. O Espírito de Deus disse assim: diga para a mulher dele sair daqui da cozinha, ir para o quarto, dizer que ela libera perdão sobre a vida dele, que ela retira as palavras que ela falou para ele. Dona Elza, a senhora poderia ir para o quarto e dizer que... Dona Elza saiu da cozinha, o demônio saiu do marido dela. Porque um dizia para o outro: a sua casa é o inferno, o seu lugar é nos quintos, você merece morar com o demônio, que o demônio te carregue. Dona Elza falava isso para ele, e ele falava isso para Dona Elza. Só que a Dona Elza não tomava cachaça, e ele tomava cachaça. A Escritura diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Toda vez que a mente do ser humano fica embriagada, ele corre o risco de falar o que não deve, de pensar o que não quer, ou entenda o que você quiser. Cuidado com esse papo de beber socialmente. Cuidado com esse negócio de 1 cálice, 2 cálices, meia garrafa, eu vou dormir mesmo. Cuidado, cuidado. Diga para o seu vizinho: não existe ninguém especialista em demônio. Mas existem pessoas que aprendem que todos os dias da vida precisa viver na dependência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para prevalecermos sempre em vitória, precisamos lembrar todos os dias que a nossa força, a nossa munição, a nossa defesa vem do Senhor nosso Deus. Revestir-se de toda a armadura de Deus na prática significa viver vigiando e orando sempre. Mateus 26:40, Jesus de Nazaré diz: depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. 1 Pedro 5,8, sede sensatos, sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Irmãos, veja bem, aquele momento em que Jesus por 3 vezes encontra os seus discípulos mais chegados, dormindo. Eu disse aqui no primeiro dia, que eles não estavam dormindo porque eles eram preguiçosos,
Eles não estavam dormindo porque eles não estavam nem aí para Jesus. Eles não estavam dormindo porque eles não queriam orar com Jesus. Eles estavam dormindo porque eles não tinham estrutura espiritual para suportar o peso daquela batalha. E mesmo Jesus sabendo que eles estavam debaixo de grande opressão, nem assim Jesus deixou de dar para eles o ensinamento que eles precisavam para resistir àquele tipo de situação, quando Jesus não mais estivesse com eles. No meio de toda aquela opressão, Jesus diz para eles: vigiem e orem para que não caiam em... Nós aprendemos aqui que o inimigo ele vem com todas as suas astúcias, com todos os seus estratagemas, ele arma arapucas, ele é especialista em engano. Então, para você viver como alguém preparado para vencê-lo todos os dias, você precisa obedecer à ordem do Mestre. Você precisa atentar para que o que Jesus falou é uma questão de sobrevivência. Aquilo que Jesus falou para os seus discípulos, e vale para mim e para você, é uma questão de viver triunfando sobre as batalhas diárias que todos nós travamos. Vigie e ore para que não caia em tentação. Seja sóbrio, esteja sempre com a sua mente pronta, alerta, porque tem alguém ao seu redor, e ele não é leão, mas ele ruge como leão, provocando medo, porque uma das maneiras de ele ter algum tipo de êxito contra a sua vida e a minha, é quando o medo toma os nossos corações, e aí quando ele amedronta, encurrala, ele então devora, porque o ministério dele é matar, roubar e destruir. E eu quero dizer para você que foge de tomar ceia, esperando o tempo de Deus te dar uma próxima oportunidade de você estar em retidão. Eu quero dizer para você que você está perdendo as batalhas espirituais. Quando o apóstolo Paulo diz: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, ele não está dizendo que é para você se examinar e deixar para o mês que vem, é para você se examinar e se consertar, porque se você deixa de tomar ceia para não tomar ceia em pecado, se Jesus voltar, você vai morar nos quintos dos infernos. Assim diz o Senhor. Isso é palavra profética, e quem está recebendo sabe que Deus está falando por amor, por bondade e por misericórdia. Você pode tirar férias do seu trabalho, e o seu trabalho pode ser o trabalho mais glorioso da terra, o ministério, a obra do ministério. Você pode tirar férias do seu trabalho, mas não dá para tirar férias da busca diária pela presença de Deus. Irmãos, eu quando tiro férias, eu aproveito para buscar mais a presença de Deus. Quando eu tiro férias, eu aproveito para ler mais a Bíblia. Quando eu tiro férias, eu aproveito para orar mais, porque aquela diminuição de responsabilidades é uma oportunidade para estar diante daquele que mantém todos nós de pé. Eu fico impressionado como tem gente que quando tira férias também da intimidade, da comunhão com Deus, sendo que é o melhor momento para você dar mais tempo de qualidade para Deus, embora Ele não precise de um minuto nosso, nós precisamos das 24 horas com Ele. Diga para o seu vizinho: você pode tirar férias do trabalho, do seu cônjuge, dos seus filhos, mas não dá para tirar férias da busca diária pela presença de Deus. Porque numa batalha dessas, ao ser pego despreparado, você pode perder o trabalho, a esposa e os filhos e até a sua própria vida. Ô apóstolo, você está me amedrontando? Não, eu estou te informando. Nós vimos que o inimigo contra quem lutamos, ele não tem dó de ninguém, ele não é confiável. Compartilhei aqui na primeira noite, que uma senhora que encomendou para que a Kombi do amante dela se acabasse, e o homem deu uma trombada, só sobrou ele. Depois do instrumento de trabalho dele ser perdido,
ela foi encomendar outra obra maligna para a mulher dele morrer, e ela então casar-se com ele. E aí o espírito que estava atendendo a mulher deu uma gargalhada daquelas, depois que ela foi embora, e falou para mim: "Ei, menino, comigo ninguém sai ganhando, 50% para quem encomendou e 50% para quem foi encomendado." O diabo é assim, não tem ninguém que se dá bem com ele. Ele é o pai da mentira, o mestre do engano. Mas Deus não, Deus é bom. Jesus disse assim: "Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água vivas." A vida com Deus é maravilhosa, porque quanto mais você dá, mais Ele dá para você. Quanto mais você deixa manifestar através da sua vida a graça, a glória e o poder de Deus, mais você recebe. Com o diabo não. Para dar para um, ele tem que tirar do outro. Para dar para o outro, ele tem que tirar do um. Porque o que ele tem não é dele, foi roubado. Mas o nosso Deus é o dono de todas as coisas. Então, meu irmão e minha irmã, na próxima vez que você tiver a oportunidade de tirar férias, coloque na sua agenda um tempo a mais de qualidade com Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Quando temos tempo de calmaria, de bonança, sem tantas batalhas acirradas, isso acontece também, não acontece? Graças a Deus. Quando está tudo calmo, quando está tudo tranquilo, ao invés de você ficar com medo, você deveria aproveitar para descansar, mas também para dar um bom trato na armadura. E essa armadura, da qual nós devemos estar vestidos, ela é lubrificada, ela recebe o brilho, a restauração, através daquela velha e antiga fórmula. Qual é? Oração, leitura da palavra e jejum. Quando tiver tudo bem, ao invés de você relaxar, não, permaneça alerta, permaneça vigilante, faça o que está aqui na palavra do Senhor. Vestir toda a armadura a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Quando tudo está bem, quando tudo está calmo, quando estamos vivendo tempos de calmaria, aproveite para descansar, mas também para dar um bom trato na sua armadura. Quem está me entendendo? Além de vigiar e orar, para a armadura estar sempre vestida em nós, para estarmos sempre revestidos da armadura. Olha lá, minha mãe está conversando lá, dando instrução para a mãe que está com o neném sem a cobertura. A intenção dela é boa, mas agora é a hora? Depois ela vai falar: "Seu cachorro, por que você falou?" Mas tudo bem, né? Vigiar e orar. Segundo, está pronto para combater as forças do mal em favor de resgatar e libertar os oprimidos e os cativos e os oprimidos. Como manter a armadura sempre pronta para o combate? Está pronto para combater as forças do mal em favor de resgatar e libertar os cativos e oprimidos. Como assim? Está sempre pronto para enfrentar o mal. Não precisar de um dia ou dois para orar, para jejuar, para ler Bíblia, para confessar pecado, não. Está sempre pronto, sempre com todo o pecado confessado, sempre na prática da oração, jejuando uma vez por semana, sempre pronto para, se o diabo aparecer, dar-lhe uma bicuda e mandá-lo para o lugar que ele quiser ir. Porque a nossa obrigação é mandar sair, nós não temos poder para mandar ele para nenhum lugar. Sai e acabou a conversa. Posso ouvir um amém? Amém. Lucas 11:21 diz assim: quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence,
tira-lhe a armadura em que confiava e divide os seus bens que lhe restaram. Toda pessoa que não está comigo, disse Jesus, contra mim está. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Precisamos estar sempre com Jesus Cristo, independente do dia, do lugar e da hora. Se é feriado ou não é feriado, eu estou com Jesus e Ele está comigo. Se eu estou no resort, eu só estou na academia, Ele está comigo e eu estou com Ele. Se a hora é a melhor ou não, aquela é a hora, porque toda hora é a hora de manifestar a presença do Deus que vive dentro de mim. Toda pessoa que não está comigo, contra mim está, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Não, agora não, agora não é a hora. Eu estou aqui, nesse ambiente, onde ninguém é crente, essa pessoa está na minha frente dizendo que está querendo suicidar, mas se eu disser que eu vou orar por ela, pode ser que as pessoas vão tirar sarro de mim, vão pensar que eu sou crente fanático, que se exploda o que as pessoas vão pensar. Aquela é a hora de você manifestar o poder daquele que anda com você, o poder daquele que resgatou você, o poder daquele que transportou você das trevas para a luz. Quem não está comigo está contra mim, disse Jesus. Nós precisamos estar sempre com Jesus, independente do dia, do lugar e da hora. Posso ouvir um amém? Amém. Como embaixadores do reino de Deus, precisamos estar sempre prontos para saquear o homem forte. O homem forte é o diabo, que já foi vencido por Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu o homem forte. Jesus Cristo é o homem mais forte. Jesus Cristo já reprimiu, já reduziu o poder de ação do diabo sobre os seus filhos. Quando o homem forte e bem armado guarda sua casa e seus bens estão seguros, mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os bens que lhe restaram. Jesus já tirou a armadura do maligno. E os campos já estão maduros. As pessoas estão prontas para serem transportadas das trevas para a luz, assim como você e eu fomos transportados. Mas Jesus não está mais aqui, Ele está sentado à direita do Pai, e você agora é representante dEle. Faça assim com o seu dedo profético, diga aí para o seu vizinho, você agora é representante de Jesus Cristo. Ele já restringiu a força do valente, porque ele é mais valente, e nós somos representantes do mais valente, então nós somos mais valentes do que aquele que estava guardando os bens, e esses bens eram as vidas das pessoas que estavam nas teias de Satanás. Saquear os seus bens, que no caso são as vidas que estavam presas em suas artimanhas, é uma das maneiras de nos mantermos firmes, revestidos da armadura e triunfando nas batalhas. Quem me entendeu? Quando você está sempre vigilante, procurando quem é a próxima pessoa que Deus quer transportar das trevas para a luz, quando você está sempre atento às necessidades das pessoas, significa que a sua espada vai estar sempre bem segura no seu punho, que o escudo vai estar sempre embraçado no seu braço, que você está andando no caminho que a Bíblia diz que você tem que andar, você está cingido com a verdade, você está revestido da couraça da justiça, porque você está pronto para saquear o inferno, transportando pessoas das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Os soldados do reino de Deus, precisam estar sempre em alerta. Diga para o seu vizinho aí, querendo ou não querendo, você agora é um soldado. Você agora é uma soldada. Querendo ou não querendo. Deixa eu pedir uma coisa para os soldados. Alguém vai morrer se ficar mais 40 minutos sem tomar água? Não. Então, não vamos mais levantar para tomar água, amém?
Se a sua bexiga não estiver pingando, por favor, não vá lá para ver se tem alguém no banheiro. Sério, irmãos, vamos nos concentrar aqui. Vamos nos concentrar. Tem gente que não toma água o dia inteiro. Quando vem para o culto tem que tomar 1 litro. Estou falando isso para o seu mal ou para o seu bem? Para o seu bem. Revestir-se de toda a armadura de Deus na prática significa vigiar e orar sempre. Estar sempre pronto para combater as forças do mal em favor de resgatar e libertar os cativos e os oprimidos. Terceiro, está sempre congregando, fazendo parte do povo separado para Deus. Por quê? Mateus capítulo 16, versículo 16 diz: Simão Pedro respondeu à pergunta de Jesus acerca de quem as pessoas diziam que ele era. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu te digo, tu és Petrus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Por que nós não devemos deixar de congregar conforme é o costume de alguns? Principalmente quando o tempo do fim se aproxima, porque a única instituição sobre quem o inferno não pode ter domínio é a igreja. Infelizmente, boa parte das denominações onde a igreja acontece também estão dominadas pelo diabo, porque os pastores querem ter tanto poder quanto todas as outras instituições, querem ter tanto dinheiro quanto as demais instituições, e aí eles fazem alianças que não procedem de Deus e que não agradam a Deus. Quem está me entendendo? Eu também quero que Deus nos abasteça com ouro e com a prata, para nós termos uma sede própria, para nós podemos ter congregação sem pagar aluguel. Eu quero, quem deseja que isso aconteça? Mas eu não vou aceitar dinheiro de político, eu não vou fazer aliança com ninguém, porque nenhum político dá dinheiro para pastor do seu salário. Se ele vai dar algum dinheiro para algum pastor, está vindo de algum lugar e com certeza não é do salário dele. Se não está vindo do salário dele, está vindo da onde? Do povo. E não está vindo do povo porque o povo quis, porque o povo que quer é o povo que já dá aqui o seu dízimo e a sua oferta. Então, infelizmente, muitas das denominações continuam proclamando a palavra, mas já não podem mais libertar as pessoas do Satanás, porque eles mesmos estão cativos do diabo, por causa da avidez pelas coisas desse mundo. Pergunta para o seu vizinho: você está entendendo? A única instituição sobre quem o sistema mundial de trevas, os principados e as potestades, não podem exercer domínio é sobre a igreja. Esteja sempre congregando. Diga para o seu vizinho: congregar não é uma questão de querer ou não, é uma necessidade. É um mandamento, é o lugar da proteção. Quem aqui estava moado hoje de tarde, na dúvida se viria ou se não viria, mas venceu a si mesmo e veio, e já está melhor do que o que estava à tarde? Levanta a mão. Olha aí, não é bobagem, é a realidade, é a realidade. Estar congregando é parecido com fazer exercício físico. Nem sempre dá vontade, mas todas as vezes que você vai e congrega, todas as vezes que você vai e se exercita, depois você se sente bem melhor. Tem gente que já nem lembra disso, está sedimentário, né? Não é nem sedentário, é sedimentário. Assim como tem irmãos, e aí está na casa dos 300, 350 irmãos, que depois da pandemia ainda não voltaram a congregar. Eles não congregam mais, eles só assistem o culto. Irmãos, dá para comparar assistir o culto com prestar culto? Não dá para comparar.
Então você que está aí assistindo, seja liberto, em nome de Jesus, e venha congregar. Quarta atitude, para a armadura estar sempre pronta para prevalecer na batalha, em todo o tempo e o tempo todo, viver sabendo quem tem direito de mandar e quem tem o dever de obedecer. Em todo o tempo e o tempo todo, viver sabendo quem tem direito de mandar e quem tem o dever de obedecer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, só essa parte que eu sei. Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele, meu Pai. Diga para o seu vizinho: eu não sabia que você era tão poderoso, irmão. Vou ler de novo. Sujeitai-vos a Deus. Olha, quem se sujeita a Deus tem poder para quê? Para resistir ao diabo. E ele... Você ouviu isso? Se você se sujeita a Deus, se você obedece a Deus, você resiste ao diabo, e o que ele vai fazer? Ele vai te confundir com assombração. Quem aqui, quando era criança, viu uma assombração? Quem de vez em quando vê um vulto? Quando você vê o vulto, você tem vontade de correr atrás dele ou de correr dele? Uma das coisas que eu mais gostava na infância era de ir para a fazenda daquele meu primo que eu falei que infelizmente morreu por causa de uma obra de macumbaria. E aí nós tínhamos o hábito, os meninos, de ficar acordado até um pouquinho mais tarde, 8h30, por aí. Naquele tempo era assim. E a energia era motor diesel. Então pode ficar acordado até mais tarde, mas na hora de dormir tinha que fazer o quê? Andar 150 metros para ir lá desligar o motor. 150 metros. Para quem tinha medo de assombração, mula sem cabeça, saci pererê e outras coisas mais, é 1,5 km, irmãos. E quem tinha que apagar, desligar o motor? O mais velho. Quem era o mais velho? Joe. E quando eu ia cheio de coragem, estava tudo iluminado. Quando o motor apagava, irmãos, eu via aquela menina do Poltergeist, eu imaginava o cidadão da Serra atrás de mim, sexta-feira 13, meu Deus, era terrível, Quem aqui passou por isso? Por esses medos? Você sabia que ainda tem crente que tem medo de assombração? Mas olha só o que esse texto sagrado diz: sujeite-se a Deus, resista ao diabo, ele vai achar que você é uma assombração. Se você se sujeitar a Deus, não é você que vai fugir com medo dele, é ele que vai fugir de você. É o que está escrito, e se está escrito você pode acreditar. Você só precisa praticar os princípios para que essa convicção esteja no seu coração. Todavia, Ele nos outorga graça ainda maior, por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Diga para o seu vizinho: irmão, é melhor ser humilde do que ser o bom da boca. O bom da boca é vencido. Diga aí: o bom da boca é vencido, e o humilde é mais que vencedor. Caminhando para o final. Está convicto que o nosso inimigo tem poder. O diabo não é um Zé Ruela. Ele é derrotado, mas ele não é um qualquer. O nosso inimigo tem poder, mas não é páreo para o nosso Pai Celestial. Diga para o seu vizinho: o nosso inimigo tem poder,
Mas Ele não é páreo para o nosso Pai Celestial. Quem aqui não teve pai? Levante a mão. Quem não teve pai? Algumas poucas pessoas não tiveram pai. Não experimentaram isso. Eu contei aqui no primeiro dia que tem um irmão que, graças a Deus, está quase liberto. Está quase. E vai chegar lá no nome de Jesus. O sujeito era terrível. Super querido. Alguém agradável. Já faz algum tempo que ele não mora mais em Campo Grande. E volta e meia, nosso irmão Moura que está ali pergunta dele. E o Luciano? Porque o sujeito é querido, ele é um servo. É fora do comum. Falo daqui a pouco. 1 Coríntios 15, 24. Então, virá o fim. Quando virá o fim? O fim virá depois que Jesus ressuscitar os mortos e levar os vivos com Ele para nos encontrarmos com Ele nos ares. Quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de haver destruído todo domínio, potestade e poder, porque é necessário que Ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. Como é que todos os dias eu fico revestido dessa armadura? Estando convicto que o inimigo tem poder, mas ele não é páreo para o nosso Deus Pai Celestial. E a Bíblia Sagrada é clara em dizer que Ele está com os seus dias contados, e vai chegar a hora que o Senhor Jesus terá destruído o seu domínio, junto com os principados e as potestades. Eles não mais poderão agir sobre a criação de Deus. Irmãos, eu ia contar algo aqui, mas veio um cala-te. Então é melhor eu ficar no cala-te. No cala-te do Espírito Santo. Como manter a minha armadura sempre pronta para triunfar sobre as batalhas? Andando de dia e de noite com o Todo-Poderoso. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o arrebatara. Quando sai uma briga na escola e o irmão mais novo tem certeza que vai apanhar, quem que ele chama? O irmão mais velho. E quando o irmão mais velho é o bambambam, é o batedor da escola, e alguém vai para cima do petiço, e o petiço fala: rapaz, você sabe quem é meu irmão? O cidadão que estava querendo ir para cima do petiço, ao saber quem é o irmão, então está de boa, fica na sua que eu fico na minha. E numa dessas encrencas, a bronca foi com o irmão mais velho, que não era eu. Eu sempre fui da paz. Eu segui o conselho do meu pai: é melhor correr do que brigar. E se brigar não pode apanhar, porque se apanhar na rua, apanha em casa. Então eu corria, porque vai que eu ia apanhar lá e ia apanhar em casa de novo. Eu sei que meu irmão falou para o meu pai que iam pegá-lo na saída. Meu pai estava lá na frente da escola com a Winchester esperando a briga. Você entendeu isso? Dá para acreditar num negócio desse? Não sei quem era mais doido, o pai ou o filho. Mas o que eu estou querendo dizer é que o pai vai sempre proteger o filho. Pergunta para o seu irmão: quem é o seu pai? Você sabe quem é o seu pai? O seu pai é aquele que sabe tudo, está em todo lugar e pode todas as coisas.
E o nosso inimigo não é páreo para ele. É nosso inimigo, mas não é inimigo dele. Porque a criatura se opõe à vontade de Deus, mas não é páreo para se colocar como inimigo. Preste atenção nesse texto sagrado. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 diz: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, a negação da fé. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu estava com vocês, costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está o detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Você sabe quem é que detém o mal de tomar conta da terra? Sabe quem é? Faça assim com o seu dedo profético. Diga para o seu irmão: surpresa! É você, querido! É o Espírito de Deus aqui detém o mal de tomar conta da terra. E o Espírito de Deus habita em quem? Na igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja? Pastor, me perguntou um irmão hoje de manhã, quando o cristão peca, quando o cristão apronta, e aí como é que fica? O anjo que está ao redor dele vai embora? Eu disse: se o anjo for embora, se o Espírito Santo nos deixar, o que o Satanás e seus demônios fariam conosco? Nos matariam? Não, o Espírito de Deus não nos abandona, o anjo continua ali. Agora, a minha comunhão, a intimidade, ela fica variada. E o que é mais gostoso? Saber que Deus está guardando ou ouvir a voz de Deus? O que é melhor? Saber que eu posso entrar na casa do Pai ou eu estar na casa do Pai? O que é melhor? Deus mandar alguém falar comigo ou Ele mesmo falar no meu espírito? Revestir-se de toda a armadura de Deus na prática significa viver uma vida de vigilância e oração. Viver a vida estando sempre pronto para combater as forças do mal, em favor de resgatar e libertar os cativos e oprimidos. Estar sempre congregando, fazendo parte do povo separado para a glória de Deus. Em todo o tempo e o tempo todo viver sabendo que quem tem direito de mandar e quem tem o dever de obedecer. Estar convicto que o nosso inimigo tem poder, mas não é páreo para o nosso Pai Celestial. Estar andando de dia e de noite com o Todo-Poderoso. Versículo 7 do capítulo 2 que eu estava lendo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que o detém? Quem é que detém o maligno? Aí, vou perguntar de novo, você responde a igreja, tá? Quem é que detém o maligno? A igreja vem como aquele que brilha mais que a luz do sol. O céu derrama a glória. É a igreja santa. Oh, aleluia. Orientino, tem uma música
que fala assim: de todas as provas que eu já passei. Como que é o nome dessa música? Nenhuma condenação há. Já está no jeito. Ô Levi, então faz favor aqui. O Levi, quem vai ajudar o Levi? Então será revelado o perverso. Escute. A quem o Senhor Jesus matará com um míssil daquele que a Rússia mandou lá na Ucrânia. Um míssil, como que é o nome? Agora não lembro. Mas é um míssil que viaja 33 mil quilômetros por hora e que ele aparece de repente e bum, explode tudo e um mega prédio derrete. Jesus precisa de um míssil para destruir o inimigo? Olha o que está escrito aqui: a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Fale bem baixinho para o seu irmão: de que lado você está? Eu estou do lado daquele que é capaz de destruir, aquele que promove as guerras apenas com o sopro de sua boca. Esse é o meu Senhor, esse é o seu Senhor. Você e eu só precisamos nos inclinar para obedecer de todo o coração. Só precisamos nos revestir do Senhor e da força do seu poder. E não há demônio que vai conseguir nos impedir de viver no centro da vontade de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Vi descer dos céus um anjo, que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e o pôs sobre ele um selo, para impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Quantos anjos Deus precisou mandar para prender o diabo? Quantos? Um anjo. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Revestidos da armadura, triunfando nas batalhas. Fique de pé. Vamos cantar com toda a força do nosso pulmão essa canção antes de orarmos para encerrar. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo as palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor.
de todas as provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Hoje a vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti. Vamos declarar, só a igreja do Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Assim, meu irmão, deixa assim. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Pai, estamos reunidos como igreja neste lugar. E na tua igreja não existem pessoas perfeitas, mas existem homens e mulheres que decidiram andar pelo caminho que vai nos aperfeiçoando dia após dia. Poderoso Deus, obrigado porque a tua palavra instrui que nós podemos levar as cargas uns dos outros. Obrigado porque a tua palavra é clara, Pai, em nos admoestar que quando decidimos confessar os nossos pecados uns aos outros, sendo transparentes, abrindo o coração, o Senhor é capaz de ir nos limpando, nos aperfeiçoando, nos revestindo, nos ajudando a vestir toda a armadura e assim triunfar nas batalhas. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, porque a oferta que o Senhor mandou para nós, o teu filho que foi ofertado para morrer no nosso lugar, é a nossa garantia de plena vitória. Obrigado, Senhor, porque nenhuma condenação há sobre as nossas vidas, porque nós estamos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque em Cristo Jesus nós podemos seguir os teus conselhos, guardar os teus princípios, obedecer a tua palavra e assim triunfar sobre todo o principado e toda a potestade, sobre todo o poder espiritual da maldade, andando, ó Pai, no centro do teu querer. Deus, capacita-nos como igreja a ouvir essa palavra muitas outras vezes, para que ela fique não só no subconsciente, mas também no nosso consciente. Dá, meu Deus, que no nome de Jesus a igreja aconteça na nossa casa o máximo possível de dias, por pelo menos 30 minutos. Nos ajude, ó Pai, a não desistir desse projeto. Estimule, Pai, os teus filhos e filhas a abrir a porta da casa para uma vez por semana as pessoas virem, os vizinhos virem, os parentes virem,
para serem libertos, ó Pai, porque nós estamos preparados para a batalha. Bendito seja, Deus, o teu santo nome. Que grandes batalhas foram travadas nesses 3 dias, mas o Senhor tem nos trazido até aqui em vitória, e nós te adoramos por isso, Pai. E no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos terminar esses 3 dias aqui, onde estivemos reunidos por 4 vezes prestando culto ao Senhor, cantando mais uma vez essa canção. Que nenhuma condenação há sobre a nossa vida, porque nós estamos em Cristo Jesus, e é nele que nós queremos permanecer, enquanto estivermos com ar no nosso pulmão. Aleluia! De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia!